Olá, pessoal. Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vou falar sobre dar uma dica para você, qual o recurso que você pode usar, ou a maneira, a forma que você pode usar para fazer o seu devocional, ok? Então eu vou falar pelo menos de três formas. No vídeo de hoje eu quero falar do primeiro, que é você utilizar livros bíblicos. Fazer a sua devocional estudando, meditando e refletindo em cima de livros bíblicos. Agora é importante, eu já disse isso, é importante você evitar ficar pulando de textos de uma Bíblia, de um livro para outro, tal, lendo um capítulo aqui, lendo um versículo no outro, vai para o Velho Testamento, lê um salmo, depois você pula para o Novo Testamento e lê um capítulo 5 de Apocalipse e assim por diante. Isso você deve evitar. O que você deve fazer é se organizar de tal maneira que você vai escolher um livro da Bíblia para você fazer o seu devocional. Você pode até intercalar. Você pode começar com um livro do Novo Testamento, você pode escolher, por exemplo, o Evangelho de Mateus ou a carta de Paulo a 1 Coríntios. Depois, terminou Coríntios, você pode pegar um livro do Velho Testamento, talvez aquele livro que você já está um pouquinho mais familiarizado, ok? Mas escolha um livro para você ter um começo, meio e fim, ter uma sequência na sua devocional. Por quê? Porque Deus vai falar com você através daquele livro. Através do livro que você está lendo, que você está meditando, então Deus vai falar ao seu coração através dele. Muito bem. É, para te ajudar no entendimento, porque aqui há um probleminha que eu penso que seja um problema da maioria dos irmãos, que quando você lê um texto bíblico, você às vezes tem dificuldade de compreender o texto, por quê? Porque você não entende quando que ele foi escrito, por que ele foi escrito, qual era o contexto na época que levou aquele texto portanto, a ser produzido. Então, isso acaba dificultando. E é uma dificuldade normal. Isso por quê? Porque o livro, a Bíblia, é um livro antigo. Então, nós estamos distante do povo que escreveu a Bíblia. Os escritores eles já morreram, a gente não tem como parar e fazer perguntas para eles, né? O contexto cultural, o contexto histórico, tudo isso é muito distante para nós. O contexto está lá há mais de 2.000 anos, às vezes mais de 3.000 anos atrás. A linguagem é uma linguagem difícil, é uma linguagem antiga, há termos que fogem da nossa compreensão, do nosso uso diário. Por isso, quando você está lendo a Bíblia, você fica se perguntando, mas por que as 10 virgens? Por que elas precisavam de azeite? Qual era o costume da época? Por que elas deixaram acabar o azeite? Ou quando você está lendo a Bíblia e você vê lá uma parábola em que alguém que está arando o campo descobre um tesouro no campo, enterra o tesouro novamente, vende tudo que tem, vai lá e compra aquele terreno, e aí, enfim. Mas por que ele faz isso? Então, às vezes, a gente não consegue, ou entender, por exemplo, pegar um livro do Velho Testamento, por que Jonas tinha uma resistência tão grande em pregar o evangelho aos ninivitas. Quando você tem o recurso do comentário bíblico, isso ajuda você. Então, se você vai escolher um livro da Bíblia para fazer o seu devocional, é muito importante e é indispensável que você tenha do lado um comentário bíblico. Então, nós temos muitos comentários bíblicos. Você pode, estudando um determinado livro, você pode ter apenas um comentário para lhe auxiliar, mas você pode ter 2, 3, 5, 10, né, comentários para lhe ajudar. Por quê? Porque o autor desses comentários, eles fizeram um trabalho árduo
de ir atrás do contexto histórico, do contexto cultural, eles fazem já uma leitura e uma interpretação, às vezes, do texto, que ajuda você na sua meditação, na sua reflexão bíblica, ok? Mas se você não quiser comprar um comentário, embora eu recomende que você faça isso, mas você tem a Bíblia de Genebra, que é um recurso espetacular, a Bíblia de Genebra ou a Bíblia Herança Reformada, onde cada livro ele tem ali uma introdução ao livro, trazendo os objetivos principais, as principais lições que o livro traz. Então, ao ler o livro bíblico, você deve ler antes a introdução, porque aí você vai poder entender e compreender muitas coisas que você vai se deparar na leitura do texto bíblico, ok? Então, no vídeo de hoje, esse é o meu objetivo, apenas dizer para você que você pode fazer o seu devocional usando um livro da Bíblia, diretamente de um livro bíblico, mas tenha ao seu lado como auxílio para lhe ajudar a compreender as dificuldades do texto com um comentário bíblico ou com a Bíblia de Genebra ou a Bíblia Herança Reformada, ok? E nós temos excelentes comentários do Hendricks na cultura cristã. A Ragnos produz praticamente quase todos os comentários do Novo Testamento do Reverendo Hernandes e alguns do Velho Testamento. A editora Fiel tem comentários do Reverendo Augusto, dependendo do livro que você vai ler, então você tem esses comentários aí que vão poder te ajudar, ok? No próximo vídeo, nós vamos tratar de uma outra forma, de uma outra ferramenta para ajudar você aí na sua vida devocional. Que Deus abençoe e eu espero você no próximo vídeo.